Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal Uma Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Hoje estamos aqui com ele, Mitsubishi Eclipse Cross 2026, aqui na versão HPE-S. Mas saiba que há versões mais baratas e uma mais cara também, com preços entre 170 mil e 226 mil reais. Esta aqui é 223 mil reais, é a topo de linha, com tração nas 4 rodas e o máximo de equipamentos que você pode ter. Vale lembrar ainda que a versão Rush, que em breve estaremos aqui no canal, pode ir para sua casa por 150 mil se você for público PCD. Nesse vídeo você vai ficar sabendo como ele anda, o quanto ele bebe, como ele se posiciona frente aos concorrentes e tudo o que mudou para a linha 2026, a não ser essas partes estéticas como rodas e retrovisores e teto pintado como você vê daí. Tudo isso depois da vinheta. Roda aí, Urawa Reds Del Arco. Sabia que o Urawa Reds é da Mitsubishi? Toma essa, vai! Pois é, meu caro amigo youtuber, espectador, antes de começarmos a destrinchar tudo o que você queria saber e quer saber do novo Mitsubishi Eclipse Cross 2026 HPE-S, saiba que sim, aquele time de futebol que foi ao Mundial e não fez tão bonito lá do Japão, o Urawa Red Diamond é da Mitsubishi. Pois é, ela é a controladora desse clube também, assim como diversos outros patrimônios que tem por lá, inclusive cadeias de prédios que parecem um Himalaia de concreto na capital japonesa. Bom, se o Urawa Reds é do Japão, o Eclipse Cross é do Brasil. Pois é, desde 2019 ele é fabricado lá na planta de Catalão, em Goiás. Quer dizer, não 100% produzido, mas boa parte produzido. Ele também é produzido no Japão e na China, mas acho que na China parou em 2023, agora não tenho assim tanta certeza. Contudo, porém, entretanto, saiba que ele é sim um carro mundial, vendido aqui, vendido nos Estados Unidos, boa parte da Europa. Na Europa ainda vende, agora não tô tão lembrado. Mas o que importa é que ele é considerado um veículo nacional. Passou por um facelift em 2022, você viu este carro por aqui, tanto no facelift quanto na linha 2024, há exatos 2 anos, em 2023, obviamente, e agora vai reconhecer algumas mudancinhas que ele sofreu, que não foram muitas, para dizer a bem da verdade. Bom, diferenças assim gritantes, aqui na frente não temos nada, né? Continua com o mesmo estilo visual desde o seu facelift, essa barra cromada continua por aqui, os faróis de LED com lavador continuam na versão HPE-S, exclusivos dela e da HPE-S Black. Daqui a pouquinho eu vou contar o valor e o conteúdo de todas as versões para você. Continua com esses 3 detalhes em cinza claro aqui embaixo, o Black Piano também na parte de baixo do para-choques. Luz diurna aqui em cima, pois é, não mudou nada. E essa plataforma não muda desde 2018, quando ele tinha um visual um pouco mais controverso, especialmente ali na traseira. Continua com 1,80 m de largura, como eu te disse, a plataforma continua a mesma. E basicamente é isso. Mas tem mudança aqui na lateral. Se você é um observador contumaz desembargador da internet, sabe. Essas rodas ficaram mais legais do que eram, né? Pois é, antes ele tinha aquela roda estrela um pouco menos rebuscada, por assim dizer. Agora ganhou essa roda estrelada meio catavento, né? Vê que ela tem uma curvinha aqui, enfim. Eu achei que ficou mais legal, mas ficou parecida com a de alguns outros carros. Só de bater o olho assim, não me vem à mente assim agora. Eu não lembro. Escreve aí nos comentários se você lembrou de algum outro carro que tem uma roda muito parecida com essa. Ele continua com seus 4,54 m de comprimento, ou seja, tomando como referência o líder de vendas em 2025, o Corolla Cross, são 9 centímetros a mais e 2,67 de entre-eixos, 3 centímetros a mais do que o entre-eixos do SUV compacto barra médio, quase grande, mais vendido do Brasil. Compacto em alguns mercados, médio aqui nos nossos e médio grande, sei lá, na Tailândia, não sei, pode ser. Na verdade, eles têm acesso a bastante coisa lá também. Outra coisa que não mudou foi a altura do solo, 21,5 centímetros, uma altura bem condizente com as capacidades que ele tem de off-road. Sim, ele é equipado com S-AWC, ou Super All-Wheel Drive Control,
que é a tração nas 4 da Mitsubishi para essa versão. E em comparação ao HPE S sem o all-wheel drive, custa R$10.000. Mas não é só isso. Como eu te disse, já vou te falar da lista de equipamentos. Bom, o último HPE S all-wheel drive que veio aqui para mim não tinha retrovisores pintados de preto, tampouco o teto. E é basicamente rodas e isso que mudou. Rodas de aro 18, como sempre foi, com pneus 22555. Eu tive que dar uma colada porque eu não consegui decorar isso de cabeça. Não pintaram as maçanetas, mas sim, a gente tem entrada aqui sem a chave, tem mais esse detalhezinho pintado de preto. E basicamente é isso. Eu não gosto muito de caixas de rodas pintadas em preto brilhante, porque só de olhar já dá uma arriscada. Apesar de que você pode envelopar, né? Colocar um PPF e se livrar disso, mas vai gastar um pouquinho mais só para proteger uma parte que poderia ser com plástico sem pintura. Por que não? Ele mantém, obviamente, como você sabe, essa silhueta mais coupé e esse vinco bem marcante aqui, que dá uma sensação de luz e sombra bem interessante. Parece carro que está à frente do seu tempo, ainda que ele seja praticamente o mesmo carro desde 2018. Vamos ali na traseira relembrar o desenho e o porta-malas? Lógico que vamos. Sim, desde que ele foi reestilizado e essa traseira parou de ter aquele vidro extra, como se fosse um C4 Coupé, lembra? Nossa, derivado do Palace. Aquilo era realmente pavoroso, como também era no Eclipse Cross. E aqui essa mudança foi circunstancial para que ele saísse dessa lista negra de você querer olhar e furar os próprios olhos. Agora, não que esteja no catálogo do Sargentelli de traseiras, mas tá bonito, tá bem bonito. Não tem mudança significativa, se eu não me engano, aqui desse lado era HPE-S, aqui não tinha nada, aqui tinha o SAWC, e agora aqui é 4x4 turbo, e aqui o HPE-S da versão. Bom, nada de novo no front, nem no rear. Opa, apertei errado. Temos tampa elétrica sim, pois é, bem interessante para quem tem SUVs com este valor. Aliás, por falar em valor, esse carro, nessa versão HPS, lá em 2022/2023, era lançado por R$ 232.990, ou seja, R$10.000 mais caro do que hoje. Um dos casos em que você percebe como a inflação não atingiu os preços dele. Pois é. É bom ter, às vezes, uma economia um pouco mais estável para que isso aconteça. E também, obviamente, a concorrência sempre sadia de todos os atores que estão nesse mercado de SUVs. Bom, aqui temos 473 litros e, obviamente, como todo mundo sabe, alguém que tem um Mitsubishi sempre vai pegar um pouquinho de terra, um cascalho ou até tentar fazer um off-road. Por isso, é preponderante que ele tenha step. E aqui ele tem sim um step ainda daqueles fininhos de uso mais restrito, mas tá aqui e é isso que é importante. Muita gente está comprando SUVs, especialmente alguns plug-in hybrid e também alguns híbridos que não tem o step aqui na traseira porque tem que acomodar uma parte do sistema elétrico. E ficar sem step com um carro mais altinho, tal, que possa permitir você andar por estradas piores, é muito, mas é muito ruim. Só quem já passou por isso sabe. Aqui temos essa cortininha, parece um nylon aqui, né? Um pouco mais leve e tal, e é importante mesmo ser leve, porque esse carro completão assim, com sistema de tração nas 4 rodas e esse tamanhão, é um pouquinho pesado, e isso influenciou também nos números de desempenho, como você já sabe. Ele não é dos carros mais rápidos, se você comparar com Corolla Cross 2.0 com motor aspirado sem o sistema Heavy, e também com o Jeep Compass, que são os dois mais vendidos. Eles aceleram de 0 a 100 abaixo dos 10 segundos, e aqui a história, ainda que tenha melhorado nos meus testes, é um pouquinho diferente. Vem ver. Opa, vamos nessa? Calma, meus fanatiquinhos por técnica, já vamos falar sobre peso. Antes, precisamos contar para você que tem sim freio a disco nas 4 rodas, suspensão independente multibraço atrás e McPherson aqui à frente. Deixa eu abrir aqui. Capozinho pesado. Cadê a vareta? Tá ali. Aqui, ó. Ele permanece com aquela super manta acústica. Isso faz uma diferença. Parece aqueles tapetinhos de pilates.
eu vi isso aqui, sabe que carro? Lexus. É uma manta acústica bem próxima do que você encontra nos Lexus. Eu acho que essa aqui é até mais fofinha, mais parecido com aqueles travesseiros da NASA e edredons da Zelo. Bom, ele continua com essas barras anti-torção aqui, ligando as duas torres dos amortecedores com a parte central aqui da estrutura. Isso é bem interessante, porque a Mitsubishi preza por essa coisa de rigidez torcional, justamente porque seus carros têm uma tecnologia de muito tempo vinda do rally. Sim, a Mitsubishi corre rallies e correu rallies e corre Paris-Dakar, por exemplo, e correu durante muito tempo o WRC, e de rigidez torcional eles manjam. Lá dentro você vai ver porque que o teto panorâmico por dentro ele não é inteiro, ele é dividido, porque para eles é mais importante você ter um carro um pouco mais firme do que um carro bonitinho, pero ordinário. Bom, aqui a gente tem um motor 1.5 4B40, 1.5 turbo, que gera até 165 cavalos só com gasolina e 25,5 kgfm a 1.800 RPM. Chega bem cedo e está atrelado a um câmbio CVT de 8 marchas. Aliás, a minha sensação ao dirigir se corroborou, na verdade, corroborou com a melhora no 0 a 100. Não sei se hoje o dia está mais frio do que foi da última vez, mas mesmo pesando 1.603 quilos, é sim bem pesado, ele foi de 0 a 100 em 11,3 segundos. Foi um pouquinho mais rápido, se eu não estiver enganado, da outra vez eu fiz em 11,4, 11,6, algo do tipo. Aqui a média de 3 passagens, teve passagem que fez em 11,1. É, interessante. Mas, se você for pegar a concorrência direta, os topo de linha com o motor 1.3 turbo do Jeep Compass ou com o motor 2.0 aspirado do Corolla Cross, vai ver que eles estão mais perto dos 10 segundos, lá nos 9, do que dos 11, passando como tal Eclipse Cross aqui. Contudo, porém, entretanto, tive boa surpresa no consumo. Fez 9,6 km por litro de gasolina na cidade e fez 14 km por litro na estrada. Considerando que há um tanque de 60 litros ali, você vai conseguir rodar na maciota, com média entre 106 e 116 km por hora em velocidade constante na estrada, porque a 120 km por hora o contagiros ronrona a 2.000 RPM, dá para rodar 840 km aproximadamente, sem precisar abastecer. Obviamente, se você estiver numa outra situação, andando em velocidade constante, numa velocidade mais baixa, enfim, você vai conseguir até mais do que isso. No meu teste, o número foi esse. Para mim, tá mais do que bom. Sindicato da Manta Acústica, rapaz, tá batendo palma em pé até agora. E na sequência, ajoelhando no milho, sobre ter falado algum dia mal de um Eclipse Cross. 3, 2, 1. Agora vamos dar uma olhadinha como é que fica o espaço traseiro para abrigar este animalzão de grande porte sentado atrás de si mesmo com todo o respeito. Já fiz isso umas 5 vezes nesse carro. Vou fazer de novo, porque senão o público fica meio bravo. Vem cá. Mas antes de entrar, vê se você percebeu isso também. Dá uma olhadinha aí na frente. Você tá vendo? Não parece que tem câmera 360? Tá ali a berruguinha, o neivinha do céu e no fim das contas não colocaram. Tá tudo pronto para receber uma pequena lente ali para facilitar nas suas manobras, enxergar o percurso à frente. E não colocaram. Nem frontal, nem embaixo dos retrovisores. Por que está acontecendo isso, senhor? Por que fazem isso? Bom, deixa pra lá, vamos lá. Opa, vamos lá? Vamos sim. Ah, agora eu lembrei. Agora eu lembrei. Pois é, meus caros amigos youtubers espectadores, meu joelhinho tá no limite aqui, não tá desconfortável, obviamente, mas temos a minha cabeça pegando aqui no teto, muito porque tem essa queda do teto e temos um assento traseiro um pouco mais alto. Não lembrava disso. Será que é por causa do tancão de 60 litros? Será? Bom, não importa. Enfim, o que me agrada bastante aqui é que eu tô bem confortável, posso erguer, de pegar isso aqui, ó. Aí eu fico assim, ó. Quer dizer, não que eu esteja me sentindo como o Donald Trump numa biblioteca. Só que assim, 100% confortável eu não tô.
Ou com o mapa mundi, né? Como fala a bosta. Bom, o que temos aqui é o plasticão do pagode. Mudança? Acho que não tem nada. Ah, tem sim, eu me lembro muito bem. Que me deixou um tanto quanto indignado à época. Era nada mais, nada menos do que por aqui. Opa, e aí? Nossa giringa. Isso, giringoncinha. Aqui, era isso aqui que me deixava meio indignado. Nós tínhamos aqui só tomada US, nada, nem US, nada. A gente tinha aqui uma tomadinha 12 volts. E agora temos uma tomadinha USB-A e uma outra USB-C. Como tem que ser, aliás. Aqui na porta temos esse detalhe em preto brilhante. Toda vez que você passar o anel aqui vai dar uma riscadinha. E como eu te disse, não temos nenhuma coberturinha aqui por cima. Outra coisa interessante que eu gosto de ver é que... Deixa eu trocar essa função aqui. Isso. Aqui não temos um túnel central muito alto, né? Pode ver que ele é baixinho. Normalmente carros que têm tração nas quatro têm um túnel central gigantesco e não é o que acontece aqui. Bancos revestidos com couro, esses são os mesmos bancos da linha 24 que a gente já mostrou aqui no canal por 2 vezes. E basicamente é isso que você está vendo e vai ver de grande novidade ali na frente. Vem cá, que eu vou te mostrar. Opa, vamos lá? A portinha. Como é que é o barulho da portinha? Mais ou menos. Bom, aqui temos banco elétrico para quem dirige. Deixa eu ver pro passageiro. Eu não ando no passageiro, né? Também temos, hein? Ai, que maravilha! Banco elétrico dos 2 lados. We have a miracle! Bom, botão de start aqui, deixa eu já ligar o carro. Já vai saindo o meu head-up display. Assim, não que eu desagrade, mas esse banco poderia ser um pouquinho mais baixo. Já estava mais do que na hora, né? Eu acho, pelo menos, porque para pessoas maiores você fica sentindo meio que você está um palminho para cima do necessário. Isso acontece. A sensação que eu tenho é essa. Bom, antes de mostrar aqui para você as diferenças e essa nova central multimídia flutuante, eu vou contar para você o conteúdo das versões, que eu acho que é importante você saber todo o range de preços, né? E o conteúdo das versões. Eu peguei aqui uma reportagem muito completa dos meus amigos lá da Auto Sport, a qual eu sou votante do carro do ano e devo ser também por este ano. Bom, matéria do meu amigo André Passion. André Passion. Cadê o microfone? Se eu não tô fazendo nenhuma besteira. Ah, tá aqui. Nossa, vai me ouvir. Bom, vamos lá. Eclipse Cross Rush, que é a versão de entrada 169.990. 7 airbags, assistente de partida em rampa. Novo multimídia de 10, não é esse aqui, da HPS. Android Auto sem fio, piloto automático, retrovisores e rodas de liga leve Aro 18 com acabamento cinza metalizado, rodas de liga leve Aro 18, volante multifuncional revestido com couro, deve ser bola este, com detalhe em preto brilhante, é igualzinho desde a versão Rush, que legal, hein? E ar-condicionado automático digital, não deve ser esse de 2 zonas. O HPE, que é a versão intermediária, ele parte de, deixa eu pegar o preço aqui certinho, eu peguei aqui no site da nossa querida Mitsubishi mesmo. Monte o seu, acho que era isso? Não, aqui não. Aqui é outra marca. Aqui. HPE parte de 189.990 para o PCD 166.990. Sempre lembrando que na Rush também tem isso, né? 149.990 para o público PCD e 169.990 para as pessoas que não são portadores de deficiência, que não tem essa benesse. Bom, HPE tem HPE Black também, que escurece as rodas, enfim, eu vou contar o conteúdo das versões aqui. Vamos lá.
um pouquinho demorado hoje, tô meio devagar mesmo, tô voltando de uma gripe. HPE tem tudo da versão Rush, mais ar-condicionado automático de 2 zonas, que é esse aqui. Ajuste elétrico dos bancos dianteiros com aquecimento motorista e passageiro. Carregador smartphone por indução, já vou mostrar para você. Freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, head-up display, pedal shifters para as trocas de marcha. Rebatimento automático dos retrovisores externos. Onde é que é aqui? Eu gosto desses retrovisores, cara. Retrovisor grandão, pendurado na porta, ajuda muito. A visibilidade fica bem melhor. Rodas de liga leve 18 com acabamento diamantado, que é esse aqui. Sensor crepuscular de chuva e sistema de entrada e partida sem chave. O Keyless. Na Black você vai adicionar faróis em LED e rodas de liga leve aro 18 na cor preto brilhante. Então essas rodas 18 preto brilhante. E os faróis de LED, porque na HPE os faróis ainda são de lamparina halógena. A HPE S sem tração nas 4. Tudo da HPE Black, mais abertura e fechamento automático do porta-malas, farol alto automático, faróis em LED com lavadores. Essa nova central multimídia de 12 polegadas, com GPS offline, conexão Apple CarPlay, Android Auto sem fio, piloto automático adaptativo, como temos aqui. A partir da HPE S você passa a ter isso. Retrovisores da cor preto brilhante, sistema de monitoramento de pontos cegos, está ali mostrando, e teto solar elétrico duplo panorâmico, que eu te disse lá fora. Ele é dividido por uma barra, né? A parte de trás você monitora, só depois eu vou te mostrar, justamente porque a Mitsubishi valoriza muito essa parada de rigidez torsional. Esse carro custa 212.990, 213 mil, 10 mil mais barato que o HPE S 4x4, tem tudo da HPE S, mais com a tração 4x4 sob demanda e 3 modos de condução, e tem um pouquinho mais caro o HPS 4x4 Black, que é tudo dessa versão, banco do motorista com ajustes elétricos e detalhes exclusivos na cor bege e 2 portas atrás do console central. 2 portas o quê? 2 portas o quê? 2 portas USB? Bom, enfim, basicamente são essas as versões. A grande mudança aqui ficou por conta, deixa eu mostrar aqui, desta nova central multimídia. Eu não achei assim tão avançada, mas tem o GPS, que é importantíssimo, principalmente se você é um cara mais aventureiro. Você pode inserir um USB para ver arquivos de vídeo por aqui, quando o carro estiver parado, de fotos também, no USB 1 ou no USB 2, rádio, reprodutor de mídia, navegação, Android Auto, configurações. Vou mostrar aqui. Wi-Fi, Bluetooth, áudio, exibição, data e hora, idioma, localização, câmera traseira, informações do sistema, atualização de software, redefinições de fábrica. Deixa eu mostrar aqui a câmera de ré. Eu esperava mais dessa câmera de ré. Sinceramente, achei que a resolução é bem fraquinha. Aqui, ó. Aqui temos um ID Buzz de um pessoal que tá gravando coisa aqui. E assim, parece meio um borrão na tela, né? Poderia ser um pouquinho melhor. Aqui mudou também, né? Você lembra que tinha uma cobertura aqui e a central multimídia ela era mais baixa aqui, né? Ficava meio inclinada assim. Agora temos uma baita central multimídia, mas essa resolução poderia ser um pouquinho melhor. Monitoramento de pressão dos pneus e o meu Mitsubishi, para você conectar com o seu celular e ter controle do carro também à distância. Aqui as 2 tomadinhas USB que fazem com que você possa transferir fotos e arquivos e vídeos lá para dentro. E aqui temos uma tomadinha 12 volts aqui pela frente também. Aqui você aquece ou refrigera os bancos. Deixa aqui para refrigerar, aqui para aquecer, em apenas um nível cada. Aqui a manopla de câmbio. Aqui o porta-copos barra latas barra garrafona, como eu uso aqui. E aqui um sistema Super All-Wheel Drive. E você põe em gravel, que é cascalho, normal, é o snow. São essas as 3 funções. Tem também freio de estacionamento eletrônico e auto hold. Isso é bem importante para quem usa câmbio CVT. Estão me ligando? Certamente da Vivo, porque o serviço tá um lixo e eu não vou atender. Aqui, retrovisor eletrocrômico, como eu te disse, sensor. E para você que gosta dessas novidades de auxílios à condução, saiba que ele tem monitoramento de saída de faixa
mas ele não tem centralização. Ele só dá um alerta assim quando você vacila. Aqui tá o painel de instrumentos analógico. Eu acho bem bonitinho. As pessoas falam, fica pobre só com essa digital aí no meio e tal. Eu não acho não, velho. Eu acho que uma marca com as tradições esportivas da Mitsubishi deve resistir bravamente a colocar um painel 100% digital. Aqui o head-up display, simplesinho. E como eu fico muito alto aqui, não consigo enxergar muito, ó. Fica assim pra mim, ó, a visão. Fica bem aqui no limite. E aqui já tá no limite também do ajuste do head-up display. Aqui você monitora a distância do carro à frente, a frenagem de emergência também. Deixa eu melhorar aqui para você enxergar mais de perto. Aqui você desliga o ESP, aumenta a luminosidade da tela, aumenta... você desativa o head-up display por aqui, apertou, vamos lá, não, aqui, isso. Aqui eu posso... baixar ele ou levantá-lo. Aí ele vem, ó. E você comanda tudo por aqui. Aqui você regula a altura do facho do farol e aqui você abre o porta-malas remotamente. Aqui sim temos, vou melhorar essa câmera para você, aqui sim temos um soft touch na porta que permeia todo o painel aqui por cima. Como eu sempre digo, é bem importante isso, especialmente nessa região, porque além do controle térmico que vai ter por cima do plástico aqui, deve aumentar a longevidade e evitar aqueles grilinhos que acontecem quando o carro vai ficando mais velho, né? Por causa da incidência de sol, de temperatura, enfim. Isolante tanto foto da luz intensa e também do calor, né? De temperatura. É importante que tenha isso. Bom, basicamente é isso. A principal mudança é a central multimídia de 12, mas você já conheceu praticamente boa parte de tudo. Agora, vamos dar uma andadinha, porque eu senti uma leve diferença. Achei que o câmbio tá mais esperto, enfim. Ele foi até melhor, um 0 a 100, desta vez para a outra vez que esteve por aqui. Bora acelerar? Vamos conhecer um pouquinho mais e ver se essa parada de rigidez torcional... não mostrei aqui o teto, né, meus queridos? Pois é, João. Tá vacilando. Se é gente boa, mas vacila. Aqui, ó. O teto é dividido. Tem uma barra aqui, talvez, porque se ele fosse inteiriço para os padrões da Mitsubishi, ele não chegaria na rigidez torcional que eles tanto gostam e apreciam, especialmente para manter uma dinâmica veicular um pouco mais apurada e diferente dos concorrentes. É isso. Vamos nessa? Vem comigo, Xoxô! Bom, vamos nessa, já mostrar aqui também a regulagem de distância, altura que você tem, mecânica, cintinho com regulagem de altura também, deixa eu já ajustar o meu aqui, mais para cima, para animais de grandíssimo porte, e vamos nessa. Uma aguinha, né? Cada vez mais seco aqui em São Paulo, a umidade do ar chegou a 30% esses dias. Independente da sua idade, saiba, se você está sentindo sede, é porque você já está desidratado, ou seja, tome pelo menos um copo e meio de água a cada 2 horas para você ficar 100% hidratado e não ter os problemas inerentes à desidratação. Bom, vamos lá? Olha que suavidade, suspensãozinha é uma delicinha, cara. Bom, primeira coisa que eu senti desse carro, não sei se não estava muito presente na minha cabeça, mas os Eclipse Cross foram um pouco mais modorrentos, né? Não eram muito espertos. Na verdade, quando você estava em baixa velocidade, as retomadas em alta e em baixa eram muito semelhantes, dependendo do nível do contagiros ali, da aceleração que você estava, das rotações que você estava. Olha que bonito que está aqui. Parece que você não está, sei lá, na Noruega. E agora parece que melhorou um pouco esse creeping aqui. O creeping, na verdade, é quando é parado, né? Mas, enfim, parece que melhorou um pouco o jeito com que o câmbio está mais esperto. Ainda tem aquela sensação de que
tá queimando embreagem, né? Isso é o normal do CVT. Mas assim, eu consigo, do primeiro que eu andei pra cá, do primeiro Eclipse Cross que eu andei pra cá, eu consigo ver uma evolução gigantesca. Principalmente quanto à suspensão, que era muito ruim, batia seco, era difícil, não estava muito adaptado para as condições de uso nossa. Em 2019, quando ele começou a ser fabricado em Catalão, o corpo de engenharia da Mitsubishi é muito bom aqui no Brasil, né? Eles foram adaptando, foram localizando fornecedores, enfim, de amortecedor, de mola, enfim, até de bieletas, de suspensão, enfim. E já melhorou bem. E agora, pô, andando ele é suave, gostoso de andar, velho. Não fica mais balançando quando pega uma lombada, ou quando pega aquelas erupções consecutivas do asfalto, né? Bem suave, bem gostosinho. E, assim, para quem quer um uso mais para tudo, né? Cidade, viajar, pegar um pouquinho de terra, ir pro sítio, enfim, ir pra praia. Tem lugares de praia, somente no litoral norte, que tem ruas muito ruins. Aqui com uma boa altura do solo de 21,5 centímetros e com essa suspensão mais macia, macia não é bem o termo. É uma suspensão mais condizente com o que a gente tem de asfalto aqui, com o que a gente tem de solo no Brasil. E transmite um pouco de robustez também quando você está andando, né? Você fala, pô, tô passando por um caos aqui fora e aqui dentro a gente não está sentindo tanta coisa. Obviamente eu tô falando disso sempre por quê? Porque a gente fala sobre carros lançamento, carros pouco rodados, esse carro está com 1.500 quilômetros. Certamente pode ter gente que já malhou mais algum carro, não estou falando especificamente do Eclipse Cross, qualquer outro, e quando você vai andar com 50, 60 mil quilômetros, não tiver com a manutenção fit em dia, pode ser que a sensação não seja tão boa, você ouça alguns barulhos e tal. Mas eu já peguei a Eclipse Cross na última vez, na antepenúltima vez, o carro era bem rodado, estava com 12 ou 13 mil quilômetros, bem rodado assim, para os padrões que a gente anda aqui. E a sensação de que continuava novo era praticamente a mesma. Aliás, até para você que quer saber de carregamento com trailer e tal, ele puxa, acho que é 1.700 quilos até de reboque com freio. Então, se você quer puxar uma carretinha, o jet ski, fazer altas aventuras... Aliás, eu não sei como é que está o imposto de jet ski, mas o dos carros mais baratos baixou. Quer fazer altas aventuras, quer levar coisas, levar moto, enfim. Saiba que ele é capaz de fazer isso, apesar de você achar que o motor 1.5, motorzinho 1.5 e tal, mas ele tem essa capacidade de reboque. Eu acho que tem tudo a ver com esse espírito aventureiro que a marca Mitsubishi consegue imprimir, né? Não impor, imprimir nos seus carros. Outra coisa importante se dizer é que esse aqui é o carro mais vendido da Mitsubishi no Brasil. Pois é. Ele, nos 6 primeiros meses do ano, vendeu 260 unidades a mais do que a picape L200, e essa distância deve até aumentar porque o imposto sobre veículos a diesel, especialmente picapes e SUVs, vai aumentar, né? O IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e vai ficar um pouco mais complicado para você comprar picape. Como a gente bem sabe, o verdadeiro carro de luxo do brasileiro não é peruas maravilhosas como esta classe C que vai à nossa frente, mas sim as picapes, né? Então elas que já nas versões mais caras já eram bem caras, beiravam ali os 350, passavam nos 350, no caso de Ranger e Hilux, agora certamente chegarão a preços próximos dos R$400 mil. E os carros gasolina e flex, no caso do gasolina, só gasolina, pode ser que tenha um aumentinho também aqui, eu não cheguei a dar uma olhada na tabela, mas deve acontecer, e os flex vão diminuir, ainda mais se forem com pouca cilindrada, enfim. Dá uma pesquisada aí sobre IPI verde e você saberá mais do que essas parcas explicações que eu acabei de te dar aqui. Bom, voltando, viu que a gente passou num monte de lombada, num monte de lugar que pode se assemelhar ao que você tem aí na sua vizinhança ou no seu caminho, e simplesmente nenhum percalço, nenhuma, olha, bateu aqui e tal, nada. Também, eu acho que o ângulo de entrada só que poderia ser um pouquinho melhor, especialmente nessa versão S4x4 com o sistema all-wheel drive, muito em virtude de que a frente pega um pouco.
em espaços mais íngremes e tal. O balanço dianteiro é bem grande desse carro, né? Então, isso acaba por vira contraproducente para um carro que pode ter uma vida boa fora de estrada, né? Mas você vai pegar ali, vai passar por algumas situações que pode ser que a frente raspa um pouquinho quando eu entro na minha casa, e minha casa não é no meio do mato, não é um sítio, não é nada. Então, algumas rampinhas essa frente vai pegar. Na traseira, não. O ângulo de saída tá beleza, mas o ângulo de entrada ficou um pouco pequeno por causa dessa frente bem alongada, né? Bom, o que eu te falei, como eu afaixo aqui, ele vai dar um alerta só, assim como acontece também quando tem o alerta de ponto cego aqui, mostrando que tem alguém, ele vai dar um alertinho ali visual. E aqui ele vai fazer um apitinho sonoro e também piscar aqui no painel que você está comendo faixa. Dá uma aceleradinha. Ó, você vê, não é uma coisa que você fala, não anda nada. Não, ele até que se comporta bem, e eu gosto bastante de como a suspensão trabalha. Tudo que você está ouvindo de barulho é o meu tripé que está lá no porta-malas. Fica tranquilo que não é o carro. Só para você entender a força G que está sendo impressa aqui. Fazer uma curvinha. Ó, bom. Assim, ele poderia ser até um pouco mais justo, mas como ele tem esse compromisso de cidade e de um pouco de off-road também, então ele acaba, em alguns momentos mais extremos, sendo um pouquinho mais soft do que deveria. Mas nada que implique na sua perda de segurança ou qualquer coisa do tipo. Carro gostoso de andar. E assim, repito, me parece que o motor está cada vez mais presente aqui. O CVT às vezes tem um delayzinho ali entre o momento que você acelera e o momento que ele começa a atuar para te dar força nas rodas. Cada vez que eu ando no Eclipse, parece que essa sensação é menor e menor. Está cada vez mais justinha essa relação de motor e câmbio, que no começo, quando ele apareceu, eles pareciam próximos do divórcio. Agora estão muito juntinhos, muito apaixonados. Ó como sai rápido. Não tem aquela letargia comum do CVT quando você pisa um pouco mais. Tá gostoso de andar. Freios também bem bons. Direção, nada a reclamar. Nenhuma declaração que possa diminuir, adjetivá-lo por mal. Mais uma curvinha aqui. É muito bom. A frente não mergulha muito. Também quando você acelera não empina muito. Também não tem tanta força assim, né? Mas, cara, sinceramente, pouco a reclamar. Eu prefiro, de maneira bem pessoal, a maneira como se comporta desses três que eu contei pra você, a maneira como se comporta o Compass. Acho aquele tipo de suspensão... Opa, temos que parar aqui. Tá no pare e siga. Aquele tipo de suspensão e como o motor e o câmbio entregam as prestações do carro, me agrada um pouquinho mais. E também, por ele ser menor, acho melhor dinamicamente. E o Corolla Cross eu não gosto muito, acho muito, muito macio, e acho que a invasão de ruído da cabine também é muito demasiada para um carro que custa, na sua versão mais cara, mais de 212 mil reais. Eu vou ter que ficar aqui um pouco no pare e siga, mas a gente já vai voltar para o nosso QG, porque não tem assim tanta novidade dinâmica com relação a isso. É só, na verdade, uma recuperação de memória aqui, né? Nessa faixa de preço a gente tem diversos carros. Eu iniciei a comparação só falando dos dois mais vendidos, Corolla Cross e Jeep Compass, que na verdade deve ser até um pouco do que os times de marketing e os times comerciais, e em virtude de ter tantas versões assim, se assemelha bastante ao número de versões que também tem nesses dois mais vendidos. Então eles são meio que seguidos aí para terem concorrentes em todas as versões possíveis. E com o Mitsubishi Eclipse Cross isso não é exatamente uma novidade, né? Você vê que tem a Rush, HPE S e versões Black ainda misturadas com isso. Não tem mais a versão GLS, virou a Rush, que tem um estilinho até um pouco mais jovem e é bem mais barato também. Então a comparação fica mais ou menos nisso.
A gente pode fazer um resumo em cima dos dois, mas tem outros concorrentes só a combustão, não estou nem dizendo, colocando junto híbridos PHEV, nem HEV, porque aí seria uma coisa de você comparar bananas com maçanetas, nem com laranjas, maçanetas, e eu acho que os públicos de cada motorização, seja eletrificado ou não, tem as suas características e o seu público foco, o público-alvo. E o público-alvo desse aqui é uma pessoa até mais tradicional, que gosta da marca. A Mitsubishi tem isso, né? A pessoa gostar da marca e se sentir bem, e ter o status da marca, essa coisa mais aventureira, mais despojada, mais esporte, sem perder o refinamento e tal. E eles conseguiram dar uma garibadinha aqui e deixar o refinamento ainda mais claro. A tentativa de deixar mais... que tenha maior valor agregado. Mas tem um concorrente que vocês sempre comentam aqui. Sempre, sempre, sempre. Ainda mais em carros a partir de R$200 mil. Vou te dar minha opinião sobre o Trio e também sobre este outro concorrente que está sempre permeando as mentes sãs e doentias de todos que comentam por aqui. Esperar o moço liberar aí, a gente faz o retorno e volta lá. Quanto tempo mais, hein, meu senhor? São Paulo tá... Viu que estão roubando de roda de carro? Não gosto nem de falar, velho. A minha rua tá demais. 40 dias, roubaram 3. A hora que catarem, vai tombar. Tá muito ruim a segurança, meu Deus. Bom, devaneios à parte, vamos voltar. Vai. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, como eu sempre te digo, é um carro bem agradável de andar, ainda que o desempenho não seja a sua tônica máxima, mas é confortável, é bom de dinâmica, boa suspensão, bom espaço interno, porta-malas grande, e eu acho até que essa central multimídia maior deu aquele toque de refinamento que os Mitsubishi não se preocupam muito, mas nesse carro se preocuparam sim, porque toda a sua volta de concorrentes tem uma central multimídia grandona, especialmente os chineses. Para mim, poderia ter até um painel digital. Quer dizer, não precisava não, eu gosto bastante dos analógicos. E 222.990, também conhecido como 223.000, é um pouquinho mais caro do que as versões mais equipadas dos dois mais vendidos, como Jeep Compass e também Toyota Corolla Cross. Mas a Mitsubishi sabe disso e colocou uma promoção de R$10 mil de bônus no seu seminovo na troca por um Eclipse Cross HPE-S. Aí ele fica no preço dos dois e com tração nas 4 rodas e esse tamanhão se torna praticamente imbatível. O problema é um só. Existe um carro chamado Kawasaki Tigo 8, que por menos do que os R$213 mil vai te dar mais desempenho, mais espaço, tudo bem, sem tração nas 4 e com 7 lugares. Eu acho que essa seria a minha escolha. O Tigo 8 é praticamente imbatível nessa categoria. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para o programa roda@gmail.com, tá certo? E me conta nos comentários qual que é a outra versão de Mitsubishi Eclipse Cross que você quer ver aqui. A com o melhor custo-benefício de longe, por esse tamanhão, R$ 169.990 na versão Rush. Seria legal conhecê-la. Ver o que ela perde tanto para ser tão mais barata. De tamanho não perde nada, isso eu sei, nem de motor. Vamos esperar para ver. Beijo no coração, até a próxima, eu fui. O Eclipse de antigamente me agradava mais. Tchau.